Jesus possa nos auxiliar nos estudos dessa noite, nos trazer uma mensagem do Evangelho, baseada na oração que Jesus nos ensinou, né? Que nosso mestre nos deixou. E todos nós, quando fazemos essa oração do Pai Nosso, nós, em um determinado momento, pedimos a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. Não é uma realidade? A gente faz sempre essa oração, deveríamos fazer ela todos os dias. E a gente pede para que Deus faça a vontade dele. E às vezes a gente não presta tanta atenção, a gente vai naquele automático, né? A gente é acostumado a fazer essa oração desde criança. E a gente não percebe que a gente está pedindo para Deus que Ele faça a vontade dele e não que Ele faça a nossa vontade. Porque a gente, tantas vezes, roga a Deus, pede a Ele, deseja que seja atendido os nossos pedidos, as nossas orações. Jesus nos disse que deveríamos sim pedir para que obtivéssemos. Mas a gente se esquece que a vontade do nosso Pai é a vontade soberana. A gente se esquece que Deus, como a inteligência suprema, o amor supremo, nível máximo, Deus conserva a sabedoria de tudo, o conhecimento de tudo. E a gente às vezes pensa que Ele se engana. A gente pede uma coisa e essa coisa não acontece. A gente deseja muito receber uma determinada coisa e não acontece. A gente pensa: será que Deus não me escuta? Será que Deus não tem ouvido as minhas orações? Ou pior, quantas vezes a gente se rebela contra a vontade de Deus, achando que nós sabemos mais da nossa vida, sabemos mais do que nós precisamos do que Deus. A gente menospreza, primeiramente, a inteligência de Deus, que sabe tudo, conhece tudo e vai tomar uma decisão muito melhor do que a nossa. E mais do que isso, a gente se esquece do amor, do imenso amor que Deus, nosso Pai, tem por nós. Jesus nos ensinou qual é o Pai, qual é o Filho, que pedindo pão, o Pai vai dar uma pedra. É o ensino de Jesus, não é? E nós, pais e mães, eu sou pai recente, né, de uma menininha de 8 meses, e a gente pensa no tamanho amor que a gente tem por aquela criaturinha. Então vamos imaginar o amor num nível infinito, que a gente nem é capaz de conceber, que é o amor que Deus tem por nós. Porque essa é uma das maiores lições que Jesus nos trouxe. Que Deus é Pai. Se nós nos debruçarmos sobre o conhecimento do Antigo Testamento, né, a gente chama Velho Testamento, qual era a forma que nós víamos Deus? Porque Deus não muda, né? Deus é imutável. O que muda é a nossa concepção de Deus, a nossa compreensão de Deus. Era um Deus o que no Antigo Testamento? É um Deus que anotava cada faltinha no caderninho, né? Era um Deus que punia, era um Deus que tinha preferências, era um Deus que preferia um povo do que outro. Como eu disse, Deus é o mesmo, né? Era a visão que tínhamos de Deus. Mas acima de tudo, depois de Jesus, a gente se sente acolhido. Depois de Jesus, a gente se sente amado. Porque Ele chama Deus como? Como é que Ele começa a oração do Pai Nosso? Pai. Aquele Pai que nos abarca, aquele Pai que nos ama, que sabe detalhes, minúcias da nossa vida, das nossas necessidades. São Paulo vai dizer que nós somos como peixes mergulhados no amor de Deus. Imagina um imenso oceano do amor de Deus. E é uma metáfora, uma figura boa, né? Um oceano imenso. E nós ali mergulhados, sentindo constantemente o amor de Deus. Mas em alguns momentos a gente parece que Deus não está nos escutando. Porque a gente pede determinada coisa e a gente não recebe. E aí a gente questiona, e aí a gente se rebela. E aí a gente faz uma pequena birra, né? Como se Deus não estivesse ali atento na nossa vida. Tem uma frase, acho que é uma música evangélica, que diz, né? Deus nos conhece pelo nome. E é isso, é uma verdade. Mas vamos lá. Quando a gente fala que Deus faça a sua vontade, que a sua vontade prevaleça, nós temos dois pontos principais disso, duas interpretações. Vamos pensar que é uma moedinha, né? Esse trecho da oração, seja feita a tua vontade. De um lado da moeda, tem a questão da aceitação. Nós já falamos um pouquinho. O que seria aceitar a vontade de Deus? Reconhecer que Ele é soberano. Reconhecer que Ele sabe tudo. É aquela visão mais da nossa inteligência, mais do nosso raciocínio, né? Eu aceito, sim, porque eu sei que Ele sabe mais do que eu. E o outro lado da moedinha é a questão da obediência.
É aquela questão que diz que ele determina e eu sei que eu tenho que fazer, porque é o melhor para mim, para minha vida. Seria mais ou menos assim, como um pai que desse uma determinada tarefa ao filho. Se é um bom filho, um filho obediente, ele vai e faz, não é? Um aluno, dizem que nas escolas não está muito assim, né? Eu saí da escola faz muito tempo, mas assim, tinha uma época, né, que o professor dizia e os alunos obedeciam, não é? Então é mais ou menos isso. A aceitação da vontade de Deus é o bom aluno, é o bom filho, é aquele que sabe, aquele que reconhece que é melhor ir pelo caminho que o pai determinou. Seria mais uma questão de passividade, né? Eu intimamente vou aceitar, vou obedecer à vontade de Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma mensagem que ajuda a entender isso, que diz assim, que a resignação, né, a aceitação, é o consentimento do coração. Como filhos, reconhecemos que o supremo amor de Deus quer sempre o melhor para nós em cada momento. Já o aspecto, o outro lado da moedinha, da obediência, o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que a obediência é o consentimento da razão. Racionalmente, nós reconhecemos que o Pai vai saber também o que é melhor. Então, de um lado, o coração diz, Deus me abraça, Deus me abarca, Deus quer o melhor para mim como bom pai. E do outro lado, Deus sabe mais, então Ele vai agir na minha vida para quê? Para que o melhor aconteça. Mesmo que não seja aquilo que eu acho, mas é aquilo que a suprema inteligência dele vai nos guiar. Bem, falando assim mais um pouquinho sobre a aceitação, aceitar a vontade de Deus, nós vamos lembrar daquela passagem conhecida do Antigo Testamento como o livro de Jó. Provavelmente já ouvimos, né, aquele ditado, né? Tem que ter uma paciência de Jó. Mas o que esse livro lá no Antigo Testamento vai nos trazer? Quem que era essa figura de Jó? Jó era um homem muito rico, com uma família muito bonita e um homem muito saudável. Ele tinha, né, tudo que a gente almeja materialmente. Mas num determinado momento a vida dele dá uma reviravolta. E Jó perde tudo. Jó perde o patrimônio dele, Jó adoece, perde a saúde, e Jó chega a perder inclusive a família inteira dele. Ele fica sozinho. E o que ele faz? Ao invés de se rebelar, ele aprende, ele compreende que ele está numa jornada de evolução. Ele compreende que são questões que estão vindo a ele para que ele progrida, para que ele compreenda, para que ele aprenda a aceitar a vontade de Deus para a vida dele. E aí ele nos ensina com uma bela lição que diz assim, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. É difícil, né? É uma lição muito difícil, mas a gente precisa ir aprendendo. O que eu acho bonito nisso é que ele diz que Deus deu, né? Ele não diz, eu nasci bonito, eu me esforcei para ter dinheiro, porque às vezes a gente escuta muito isso, ou a gente fala isso, a gente escuta muito isso, né? Isso é um mérito meu, isso eu consegui com o suor do meu trabalho. Mas e as possibilidades que Deus nos dá para conseguir as coisas? E a saúde para ir trabalhar e correr atrás? Tudo vem de Deus. E Jó diz que o Senhor me deu, o Senhor pediu de volta. Então bendito seja o nome dele. Será que a gente já está preparado para devolver para Deus tudo que Ele nos dá? Todos os tesouros que Ele coloca na nossa vida? Será que o nosso corpo físico, né? Será que se hoje eu deitar e não acordar do lado de lá, né? Como a gente diz. Se eu cair duro aqui, desencarnei, será que eu estou pronto para entregar minha vida a Deus? Será que se desencarnar, pessoas que eu amo muito, será que eu estou preparado? Será que eu perder tudo? Perdi o emprego, estou numa situação difícil? Então esses obstáculos, esses reveses, essas pedras que a gente tem no nosso caminho, a gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe. A vida não é um mar de rosas, a gente não reencarnou para ficar num resort, tudo bem, tudo certo. A vida tem as suas dificuldades, tem as suas dores. E a gente não pode achar que não dói. Dói sim. Jesus prometeu o que pra gente? O Consolador prometido, não é? A gente acredita que é a nossa querida doutrina espírita. Mas a doutrina espírita tira a dor de alguém? Ela não tira. Ela consola. Ela tira o desespero. O Espiritismo, quando a gente compreende bem, a gente entende que são situações que vão passar na nossa vida.
Mas não tira. Jesus não prometeu que ia mandar nada para tirar a dor, porque dói. Dói. A gente pensar, por exemplo, que eu estou com uma doença muito grave. O que o Espiritismo nos ensina? A enfrentar aquilo. A buscar a ciência da Terra, a buscar a ciência do plano espiritual, a ajuda espiritual. Pode ser que eu consiga a cura, mas pode ser que eu também não consiga. Mas, por exemplo, se eu estou com câncer, pode ser que ele vai ser curado? Pode ser, vou pedir para Deus, vou lutar, vou ir no tratamento, com fé, com força, mas pode ser que eu desencarne, pode ser que eu não obtenha a cura agora. Mas eu vou ficar livre desse câncer? Claro que eu vou, porque toda dor tem hora certa de acabar. Eu posso ser curado em vida, mas eu posso desencarnar. No plano de lá, eu não vou ser curado? Se eu estou passando por uma extrema pobreza, morrendo literalmente de fome, isso não vai ter um fim? Vai. Porque a situação pode mudar. Deus é criativo. Qual de nós pode dizer que sabe a vontade de Deus? Quantos desenganados por doenças? Os médicos, não vai ter cura, e a cura vem. Então a gente tem que enfrentar com coragem a aceitação daquilo que Deus quer para a nossa vida. Algumas vezes a gente vai ter que brigar bastante. Outras vezes a gente vai ter que dar sabedoria para compreender. O que eu quero dizer com isso? Vou contar uma historinha para ficar mais claro. Diz que um frio estava bem gelado lá na Europa. Um frio europeu. Quase o frio ali de Capão, onde eu moro, né? Aquele frio hoje, 6 horas da manhã, 1 grau. Congelando, matando as plantinhas e tudo. São Francisco estava caminhando nesse frio. Ele e outro frade. Caminhando nesse frio europeu. Eles estavam numa viagem para chegar num monastério lá. E aí, quando eles conseguem chegar quase congelando, batem na porta, o porteiro abre e fala: quem está aí? E ele fala: é o irmão Francisco, né? E ele fala: que irmão Francisco? O quê? E bate a porta. Fecha. E aí, o frade, o que estava ali, o frei que estava acompanhando São Francisco, começa a chorar, desesperado, né? Nossa, porque nós não temos força para voltar, não tem onde correr. Ele não abre a porta. E São Francisco começa a gargalhar e a dançar. E ele pensa: ih, Jesus, acho que congelou o cérebro de São Francisco, né? Para estar nessa alegria, nós vamos morrer. E ele fala: ô pai Francisco, ele chamava São Francisco de pai, né? Pai Francisco, por que você está rindo, gargalhando? E São Francisco diz para ele: ah, meu irmão, porque é tão bom estar nas mãos de Deus. Nada do que a gente possa fazer agora vai nos salvar. Nós estamos plenamente entregues na mão de Deus. E é poético e bonito, né? Só para dar todo mundo ficar tranquilo. Obviamente, chegou uma hora que chamaram a atenção do porteiro e abriram lá e eles entraram. Não morreram ali congelados, não. Morreram depois. Porque todos vão morrer, né? Todos nós vamos desencarnar, né? Eu gosto de lembrar. Lembra Lázaro? Jesus não ressuscitou ele? O corpo dele? Morreu depois, gente. Todo mundo que Jesus Jesus curou, morreu. Porque o mundo físico é assim, tudo isso vai... Um dia não vão existir essas paredes, não vai existir nada. Porque isso é matéria. Mas e aquilo que permanece? Por isso que eu disse, o câncer talvez me mate, pode ser, mas eu vou me curar do lado de lá. A dor que eu sinto hoje por ter perdido um ente querido, foi Dia dos Pais, né? É tão difícil pra gente, que já perdeu os pais, os avós e tudo mais. Essa dor vai passar? Vai passar. É a doutrina espírita que vai nos tirar essa dor? Não, porque não tira dor. Ela nos consola, ela nos mostra que nós nos encontraremos com os entes queridos que já foram. Mas essa dor só vai sumir quando a gente desencarnar também e encontrar eles. Então a gente não pode ser inocente achando que só porque somos espíritos ou gostamos da doutrina, né, somos simpatizantes, a gente vem no centro, que não vai tirar essa dor não. As dores permanecem, mas o Cristo, mais a doutrina espírita nos dão forças para enfrentar esses momentos de dificuldade. Mas vamos prosseguir. Eu falei, né, que em alguns casos a gente vai lutar, outros não. Tem uma frase que é bonita, que ela vai dizer assim: Senhor, eu não sabia de quem era não, aí eu dei uma pesquisadinha, eu vi que é de um teólogo americano. Diz assim: Deus, me dê força para mudar as coisas que podem ser mudadas. Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas. E sabedoria para diferenciar uma das outras. Acho que todos já ouviram isso, né? Mas às vezes a gente não vai a fundo, não reflete muito sobre. Que lição maravilhosa, né? Me dê força para mudar o que pode ser mudado. As coisas podem ser mudadas. O nosso destino não está escrito assim,
lá vai acontecer isso, não, vai acontecer. No Evangelho a gente tem uma lição que diz o seguinte: que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, Chico Xavier mesmo dizia que quando a lei de Deus vai nos procurar para cobrar alguma coisa, né, para acertar alguma continha, se ela nos encontra trabalhando no bem, às vezes Deus determina que a justiça seja suspensa. Então a gente não vai pagar ali naquele momento não. Deixa a gente ter bastante crédito para ir abatendo. Olha que coisa amorosa, né? Ao invés de Deus mandar lá o oficial de justiça traz a gente, eu trabalho como oficial de justiça, né? Então você vai, o juiz manda, vai lá e cobra. Não posso fazer nada, tem que cobrar, né? Agora a de Deus não. O oficial de Deus é bonitinho, é bonzinho. Ele chega lá e dá uma olhadinha e vê. Olha que grandiosidade. Deus não quer a morte do pecador, não. Deus quer a gente feliz, quer a gente saudável, quer a gente bem. Deus nos ama. Só que de vez em quando tem que dar o remedinho amargo, não é? Minha filha, quando fica doente, a gente morre de dó, tem que dar esse remédio, é ruim, não é? Mas faz parte. A gente sabe que é o melhor para ela. Ela deve ficar revoltadíssima, chora, esperneia, não quer. Mas, então às vezes a gente tem que ter esse remedinho. Só que voltando na frase, força para mudar. Deus gosta do bom combate. Deus gosta que a gente lute, que a gente se esforce, que a gente dê o melhor de nós. Está doente? Vou fazer o tratamento, vou tentar. Não vou pensar, deve ser algum karma, alguma coisa que eu fiz na outra vida. Não, gente, vamos nos esforçar. Porque só Deus é o Senhor do destino. Só Deus sabe tudo de todas as coisas. Mais ninguém. Mais ninguém. Então Deus sabe o que vai acontecer na nossa vida, o que pode ser mudado, o que não pode. Vamos brigar. A boa briga. A briga sem revolta, sem rebeldia. Mas vamos lutar, vamos nos esforçar. Serenidade para aceitar o que não pode ser mudado. Vamos lembrar de São Francisco, né? Estava nas mãos. Deus, eu fiz tudo. Meu Deus, eu fiz tudo para me curar dessa doença. Não foi possível? Seja feita a vontade do Senhor. E a sabedoria para distinguir. A saber a hora que a gente tem que pôr nas mãos de Deus, fazer tudo que a gente fez, que a gente podia fazer, e a hora que a gente tem que deixar Deus agir. Só que Deus tem a hora dele. Às vezes a gente quer que Deus intervenha na nossa vida agora, daquela forma. E Deus tem milhões de formas de nos auxiliar. A espiritualidade tem milhões de formas de nos auxiliar. Não é às vezes do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera. Não é assim? Às vezes a boa notícia vem de onde a gente não imaginava. Às vezes a mudança na nossa vida vem de onde a gente nem sonhava. Então vamos confiar mais em Deus. Vamos nos lembrar também de um ensino, já falando um pouquinho mais sobre a questão da obediência, que é o outro lado da moeda, né? A gente comentou. A obediência é fazer a vontade de Deus, é atender aquilo que Deus espera de nós. Nesse caso, é uma atitude ativa, de trabalho. O que Jesus disse? Pega a sua cruz e me segue. Não é verdade? Jesus nos faz um convite de caminhar com Ele. O Evangelho, a todo momento, é um convite de trabalho. Não existe ser cristão sem trabalhar. Não existe ser espírita sem o trabalho. Porque é o trabalho que nos engrandece. Se Deus quisesse que a gente já nascesse perfeito, sem necessidade de fazer nada, Ele tinha nos criado perfeitos, não é? Mas nós somos o quê? Criados simples, ignorantes, e vamos caminhando, vamos cada um de nós trilhando a sua caminhada, nos esforçando a cada dia. Mas será que a gente tem sido fiel a Deus, obedecido o que Ele nos determina a fazer, ou será que nós estamos sendo infiéis? Será que nós somos os bons trabalhadores ou maus trabalhadores? Será que nós somos filhos obedientes? Ou nós somos aqueles filhinhos mimados, aqueles filhinhos, né, adolescente rebelde, quando na adolescência, rebelde contra a lei de Deus? A gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar que nível está a minha fidelidade em relação ao Cristo. Tem uma frase que a gente vê muito escrita em carro, né? Deus é fiel, né? Tá, Deus é fiel, a gente sabe. Mas e nós? Somos fiéis a Ele? Como é que está a nossa fidelidade ao Pai, ao Criador? Será que a gente obedece aquilo que está lá no Evangelho? Porque no Evangelho diz para perdoar, né? A nossa irmã leu a mensagem aqui, a gente cantou. O Evangelho diz para perdoar. E a gente tem perdoado? O Evangelho diz para a gente praticar o bem. A gente tem praticado? E aí entra a obediência.
Porque em vários momentos o Cristo vai nos dar determinações lá no Evangelho. Olha só, já diz, perdoar. Perdoar exige um trabalho, não é? Um esforço. Se a gente ficar parado, eu detesto tal pessoa, ou eu sou magoado com tal pessoa, eu fico acomodado naquilo. E o que acontece? A água parada, lodo, dengue, enxada parada, ferrugem. A gente precisa trabalhar no perdão. A gente não vai aprender a perdoar num estalar de dedos. A gente não vai aprender a perdoar numa oração, cantando, ou aqui só aqui no centro. A gente vai aprender a perdoar no nosso íntimo e no trabalho do dia a dia, porque exige um trabalho. O que vai acontecer no primeiro momento? No primeiro momento a gente vai parar de pensar mal daquela pessoa, que a gente tem desavença e não gosta. Parar de desejar o mal para ela. Esse roteirinho está no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro é aqui, ó, cabeça e coração, é dentro. Parar de desejar o mal. Ao mesmo tempo, a gente pode começar a virar o jogo, que é o quê? Orar para aquela pessoa. Colocar aquela pessoa nas nossas orações. Desejar o bem para aquela pessoa. Isso é o principal. Sabe quando a gente vai construir uma casa e faz uma base muito boa? Tem que ser essa base. Porque nem sempre a gente vai poder chegar e já dizer, me desculpa, eu errei. Em alguns momentos, sim, a gente tem que ter sabedoria. Mas em outros, aquela pessoa não está preparada para nos perdoar. Não é? E aí, como é que se resolve isso? Resolve-se com a gente trabalhando dentro da gente. Tendo oportunidade de pedir desculpa ou de buscar uma conciliação, a gente busca. Mas enquanto isso não for possível, a gente trabalha. Todos os dias faço uma oração, trabalho meu coração. Quando o meu coração tiver um campo limpo, aí eu desenvolvi o perdão. A mesma coisa a paciência. Né? A paciência de Jó, que a gente brincou, que a gente falou agora há pouco. Paciência, a gente só é testado na paciência quando as pessoas nos atormentam. Quando aquele vizinho difícil vem encher minha paciência. Quando o filho está teimando, quando o companheiro está espizinhando a gente, pisando no calo. É aí que desenvolve paciência. A gente não desenvolve paciência parada aqui dentro do centro, não. É na luta do dia a dia. E aí a obediência é pensar, vou ser obediente, vou fazer aquilo que Jesus me ensinou. Porque a gente não ama Jesus? A gente ama Jesus. Mas Jesus não é apenas o mestre a ser amado, é um mestre a ser seguido. A gente tem que fazer um trabalho constante de transformação para aproximar a nossa vida ao Evangelho de Jesus. Não é simplesmente tentar imitar, não. É ter a humildade de todos os dias, assumir o compromisso de ser melhor do que fomos ontem. Hoje eu vou ser melhor, hoje eu vou ser mais paciente. Eu vou conseguir 100%? Não vou, mas eu vou tentar, eu vou me esforçar, eu vou ter o compromisso da mudança. Jesus falou lá, vigiai e orai, ensinou, temos obedecido? Olha a obediência. Entrai pela porta estreita, nos mostrando que larga é a porta da perdição. Quantas ilusões o mundo tem a nos oferecer? Esse mundo adoecido que a gente vive. Quantas ilusões? A gente tem seguido qual Deus? A gente tem seguido Deus que nos ensina que é bom ter dinheiros, que nos ensina que o bom é passar a perna nos outros para subir no trabalho, conseguir um cargo melhor, que é bom ser desonesto com o marido, com a esposa, para curtir todas, que é bom a gente ter um cargo de poder. É isso que o mundo tem nos ensinado, é nos perdermos nas ilusões das drogas, tanto aquelas lícitas quanto ilícitas, né? Anestesiar os sentidos, fugir dos nossos compromissos. Essa é a porta larga, esse é o Deus do mundo, não é? Mas a gente quer o Deus do mundo ou o Deus de Jesus? Porque o Deus de Jesus, ele nos dá obrigações, ele nos dá missões, desafios, tarefas, ele nos dá lição de casa, e a gente tem que procurar vigilância, ficar atento no que tem pensado, falado, no que os dedinhos estão escrevendo ali ó, nas redes sociais, nos grupos, né? Porque como é que um espírita, como é que um cristão vai destilar ódio a quem quer que seja? A gente vai criar muros entre nós, porque um gosta de um político, outro gosta do outro? Ou nós vamos criar pontes? Porque a família cristã é uma só.
A gente pede a Deus, chama Deus de pai, ele é pai de todos. Ele é pai daqueles que a gente não gosta também. Sabe aquele vizinho complicado? Aquele colega de serviço que, nossa, não me desce. Deus é meu pai, pai dele. Então nós somos o quê? Irmãos, não é? Todos irmãos, sem exceção. Vamos parar de fazer exceção entre as pessoas. Não cabe mais a cristãos termos preconceito de qualquer tipo, de raça, de preferência sexual, de classe social, de político. Vamos dividir o amor que nós devemos ter por todos, por números apertados em urna, porque esses políticos vão sumir. O centro vai sumir, não vai? Um dia isso aqui vai acabar. Tomara que dure uns 500 anos, uns 1000 anos, né? Mas se acabar essas paredes, gente, a gente se reúne em outro lugar. No plano espiritual, a gente combina de se reunir lá. Ninguém aqui vai viver mais que 150 anos. Os encarnados, né? Todos nós vamos sumir. O mais novinho, já que está mais velhinho. Todos vamos sumir. E aí, o que fica? Fica as divisões ou fica o amor que a gente construiu? As pontes, a compaixão. A gente não sabe quem vai nos estender a mão numa dificuldade. Às vezes é quem a gente menos espera. Né? Nós que já estamos mais grisalhinha aí, mais carequinha, a gente sabe disso, né? Olha pra cá. A gente sabe disso, gente. A gente já viveu, a gente pode dizer que às vezes de onde menos esperava, a providência divina veio. Deus usa-nos uns aos outros. Deus não materializa o pão ali agora, não. Ele pede que a gente pegue o pão e vá levar quem tem fome. Ou que alguém venha saciar a nossa fome. E eu não estou falando só de pão material, claro, né? Então a gente tem que amar todos, sem distinção. Fazer aquilo que Deus espera de nós. Adequar a nossa vida à vivência do Evangelho. Não é tão difícil e nem tão fácil. Exige só compromisso e fidelidade. Eu pensei há um tempo atrás, antes de montar esse texto, que eu acho que o maior problema, vou falar só para os espíritas, né? O maior problema que a gente tem não é mais de conhecimento. A gente tem um conhecimento claro, não porque o espiritismo seja melhor do que ninguém, nenhuma outra religião, filosofia, seita, mas porque ele é o óculos que nos ajuda a compreender melhor o Evangelho de Jesus. O espiritismo nos ajuda a compreender melhor o Evangelho de Jesus. E aí a gente pode o quê? Ser mais fiel. Só que o nosso problema, os espíritas, temos um problema de fidelidade. Não é mais de crença, de nada. A gente tem as nossas convicções. Fala claro, a gente não precisa interpretar símbolos. A gente sabe, mas a gente ainda não faz. A gente ama o Cristo, ama os ensinos do Evangelho, ama a doutrina espírita, mas a gente ainda não é convertido. A gente é convencido. Não é? A gente tem a convicção. Eu tenho a convicção do meu amor por Jesus, da grandeza de Jesus. Eu tenho convicção da doutrina. Mas e a sua vida? Já foi convertida ao Evangelho? E aí, o que eu quero dizer com isso? Simples. Amar uns aos outros. Jesus disse, como eu vos amei. Matar a fome, a sede de quem tem fome e sede. E mais interessante, sabe o que Jesus falou? Aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, esse é meu irmão. Quer ser irmão de Jesus? Faz a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? A carta viva de Deus para nós nos ensinou, que é Jesus. A vontade de Deus na nossa vida não é simplesmente o que está ali no Evangelho, né, na Bíblia, no Pentateuco Espírito. Não. A maior carta viva é o Cristo, é a vida do Cristo. Porque nos Evangelhos a gente tem lá 4 pessoas fazendo a biografia do Cristo, graças a Deus, né? Amamos e louvamos o que está ali. Mas Jesus é muito maior do que está aqui. No Evangelho de João, João diz que Jesus fez muito mais coisa do que está escrito ali. Muito mais coisa fabulosa, transformou vidas. E a gente tem que se deixar ser transformado pelo amor do Cristo. A gente tem que permitir que o amor de Deus venha nos envolver. E Deus se dá a todos da mesma forma. Ao melhor de todos, Deus se dava a Jesus da mesma forma que se dá a mim, que se dá ao maior criminoso que tiver. Porque Ele é Pai e não faz distinção. Ele disse que não ia ter uma ovelha perdida, não é? Ele disse que o pastor deixa 99 ovelhas e vai atrás daquela que está perdida. Então nós não somos ovelhinhas perdidas. Somos ovelhinhas teimosas. Teimosas. A gente, de vez em quando a gente vaza, né? Tem momentos da nossa vida que a gente não quer saber muito de Jesus, do Evangelho, não. A gente quer errar, não é? A gente quer fazer errado. A gente sabe já
está errado. Por que sabe? Livro dos Espíritos está lá. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E os bons espíritos, os espíritos sábios, continuam. Mas os homens esqueceram. Né? A gente faz de bobo. E aí o que acontece? Deus manda as revelações. Manda lá Moisés simbolizando a primeira revelação com toda aqueles 1000 anos contidos ali. Deus manda Jesus. Deus manda a doutrina espírita para nos aclarar. Aclarar Jesus. Porque tudo gira em torno do mestre. É o nosso mestre, guia e modelo. E ele nos mostra como a gente deve fazer. A consciência nos indica. Mas a gente gosta de quê? Jogar um pano bem pesado em cima da consciência e errar, não é? A gente está de frente para o erro, sabe que não é certo. Mas será que é certo um cristão fazer isso? A gente sabe que não. Aí a gente afoga a consciência, né? Vamos imaginar, a consciência está aqui, a gente enfia a cabeça da consciência lá dentro. E erra. E a espiritualidade tenta nos alertar. A espiritualidade nos sustenta. O amor do Cristo por nós está sempre ali. A gente querendo pular no abismo. Aquele abismo que vai ser a perdição da nossa vida mesmo. Aquele problemão. Né? Porque probleminha a gente arranja, é só sair aqui e já estou arranjando. Às vezes até aqui dentro a gente arranja problema, né? Mas a gente quer cair naquele problemão, o abismo do erro. E a espiritualidade vem e nos ampara. 1, 2, 1000 vezes. Mas chega um momento em que a ovelhinha teimosa é buscada por quem? Pelo cachorro, pastor, não é? E ele vai lá e pega o quê? Morde na canelinha, não é? E vem arrastando. É assim que Deus faz. Ele nos dá milhões de oportunidades. O pastor nos busca, nos traz nos ombros, com muito amor. Mas chega um momento em que aquela ovelhinha precisa ser educada. Chega um momento que a gente precisa ser educado. E aí, mordidinha na canela. Aí dói, né? A gente corre pro centro. A gente faz isso, né? Mas a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a ir no caminho do bom pastor. Bom pastor. Que nos mostra, que nos ensina. Guia, nos chama. Vem por aqui que é seguro. Aí só voltando, para concluir, naquela moedinha, né? Será que é inteligente desobedecer a Deus? A gente sabe que tudo que a gente plantar de ruim a gente vai colher. Não porque Deus tem um caderninho lá, mas porque tudo tem sua consequência. É a lei. Tudo tem a sua consequência. Deus não se alegra quando Ele vê a gente triste, não. Eu vi esses dias um vídeo, gostei muito, de um professor da Unicamp, né? Ele era até pastor, o Rubem Alves, tem bastante livro, né? Provavelmente todo mundo já conhece ele. Ele fala que a gente, para tentar convencer Deus de algo, a gente sempre assume uma promessa de algo de sofrimento, né? A gente fala, não, eu vou ficar sem comer chocolate 2 meses. Como coisa que Deus, e vou sofrer, né? Porque eu adoro chocolate, vou sofrer pra caramba. Será que Deus alegra com isso? E se eu falasse, eu vou atrás de quem tem fome e vou montar uma cesta básica e vou ajudar? E ele diz no vídeo dele, né? A gente não tem muito mais esse costume, mas ele diz lá, por que a gente não se compromete a todo dia acordar e ler uma poesia para Deus? É bonito, né? A mensagem, né? A alegoria que ele coloca. Vamos entregar coisa boa para Deus. Deus não precisa da nossa chantagem, não. Não é com promessas que a gente vai conseguir as coisas. É trilhando o caminho do bem, confiando na soberana vontade de Deus. Vamos pedir o contrário. Deus, me tira tudo que for ruim para mim. Me tira de tudo que vier me trazer atraso espiritual. Tudo que for aumentar meu carnezinho, né? Boletim das Casas Bahia, eu gosto de falar. Na lei de Deus. A gente deve muito, né? Então aquele boleto sem... Deus, me tira disso, me afasta disso. Não são palavras minhas, são palavras do Cristo. Se a tua mão é motivo de escândalo, corte. É claro que não é, né? A gente já tem sabedoria para compreender que é uma metáfora. A gente tem que parar. Se aquilo nos faz mal, corte da sua vida. Se você está indo no caminho do erro, muda. Está em tempo de mudar. Não adianta a gente pensar, mas faz 40 anos que eu fumo. Para. Se esforce, para. Procura ajuda. Um exemplo, tá? Só um exemplo. Ah, estou sendo infiel com o meu companheiro, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu namorado. Para. Corta isso. Corta o mal. São 2 exemplos bem bobinhos, mas para a gente compreender que a gente tem na nossa mão a capacidade de cortar aquilo que está nos atrasando. E a gente tem na nossa mão a capacidade de plantar uma coisa diferente.
Cada coisa tem seu tempo. Às vezes a gente vai plantar uma coisa e fala, estou fazendo só o bem, mas minha vida está só um atraso. Cada coisa tem seu tempo. Eu moro na roça. Se eu vou plantar uma alface, eu sei que eu vou levar lá 45 dias, né, para colher, não vai vir antes. Mas se eu for plantar café, 3 anos. Então tudo tem seu tempo. Só plantei braquiara e... Não existe planta ruim, né? Mas vamos colocar assim. Só plantei praga ali, né? Capim, braquiara, tomou conta de tudo. Mas porque eu plantei. Agora eu vou ter que tomar cuidado, ir roçando, cortando. E a gente tem que fazer isso. Tirar o que está de ruim e começar a colocar sementes boas. Plantar aquilo que é bom. E aquilo que é bom é aquilo que vem de Jesus. Aquilo que é bom é aquilo que está no Evangelho. Aquilo que é bom é aquilo que está lá no Pentateuco Espírita, nas obras espíritas, que a gente lê. Isso é o bom. Isso é o bom para a nossa alma. O resto é ilusão do mundo, é praga daninha do mundo. É ilusão da matéria. Só para a gente finalizar, tem uma poesia que eu gosto muito. Quem viveu nos anos 80 igual eu vai conhecer isso aqui musicado por dupla sertaneja. Mas a poesia é muito mais antiga e até muito mais bonita que a música. Então eu vou ler para a gente finalizar. Certa noite eu sonhei que estava na praia com o Senhor, e através dos céus passaram cenas de toda a minha vida. Caminhava com Jesus na praia. Para cada ano que passava, eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu, o outro era de Jesus. Quando a última cena da minha vida passou diante dos meus olhos, eu olhei para trás e notei que muitas vezes, nos piores momentos, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso só acontecia nesses momentos difíceis, e isso me aborreceu muito. E então eu perguntei a Jesus: Senhor, tu me deixastes, por quê? Você me disse que se eu te seguisse, andaria sempre comigo. Mas notei que durante as maiores aflições da minha vida, havia na areia do caminho apenas um par de pegadas. Eu não entendo porque nessas horas mais difíceis da minha vida, tu me deixastes. Então, Jesus respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nos momentos das suas provações e dos seus sofrimentos. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, era porque nestes momentos exatamente eu carreguei você nos braços. Boa noite, meu irmão. Muito obrigado. Lembrando hoje também, nós estávamos falando das casas acabar, tudo acabar, mas hoje para nós aqui é um momento de alegria, porque no dia de hoje, exatamente 11 de agosto, só que em 2006, nós estamos fundando essa casa, Grupo Espírita Chico Xavier. Então é com muita alegria que a gente fala isso, porque enquanto algumas casas estão fechando, outras são grandes demais, mas se encontram vazias, nós estamos aqui, estamos de pé. Quantos não passaram por aqui, trabalhadores? Quantos aqui aprenderam? Quantos também nos ensinaram? E aqui nós estamos de pé e queremos ainda perdurar por muito tempo. Nós poderemos seguir, mas a casa pode continuar com outros membros, porque nós vamos com certeza. E com um bom tempo depois vamos ser até esquecidos. Nem lembrados sequer vamos ser pelo nome. Mas o importante é o feito. É o porquê ela foi fundada. Quais foram os objetivos naquele momento? Eram pequenos. E hoje, onde que nós chegamos? Então nós vamos dar graças sim, hoje, nesta noite, ao nosso patrono Chico Xavier, porque foi assim que nós batizamos essa casa. E quão alegres estamos por podermos proporcionar para nós próprios um bem-estar, em busca de um trabalho, em busca de auxílio e também prontos para auxiliar. Então sempre serão todos bem-vindos. Sempre todos aqui se sintam dentro do lar, da casa de vocês, porque é continuidade. Nós somos continuidade. Quando nós falamos que de Jesus, estão em busca, então outros estão esperando chegar, não vem, quando será essa data? Gente, pare com isso.
Jesus não veio, não vem, Ele já está, Ele já existe, está dentro de cada um de nós. Nós aqui não estamos sabendo buscá-lo. Olhe para dentro de você, Jesus está conosco sempre, sempre. Eu estou dizendo isso porque eu vi essa semana. Quando será que Ele vem? Se o Jesus viesse aqui agora, o que vai mudar? O que muda em nós? Se vem aqui, arrebata, vai levar para algum lugar. Para onde nós formos. O que nós estamos levando para lá? A consciência que nós estamos tendo aqui agora, nesse momento. Olha o privilégio que Deus nos deu de nascermos num país maravilhoso. Nós somos espíritos cansados de guerra, de lutas, de batalhas. Políticas, como a própria Dani falou, a gente vai apertar um botão, vai entrar um, vai sair, vai embora, isso vai acabar. Nós ainda estamos na mão de Deus, Jesus ainda comanda tudo. Nós estamos num país maravilhoso. Aqui não tem uma raça, uma cor, um credo. Nós somos todos estamos misturados e vivemos bem. Só algum ou outro. Então a maravilha que nós somos, aonde estamos. Sejam, meus irmãos, felizes. Levante as mãos para os céus, como assim dizer, no sentido figurativo, e agradecer a todos os instantes. E hoje agradecemos muito mais ainda por ter essa casa que nos abriga. Se não tivesse teto, nós também faríamos trabalho da mesma forma como nós começamos. Indo nas outras casas, na casa de um, na casa de outro. Nós começamos não com a fundação direta, com um teto pronto. Nós levamos a equipe, uma semana estávamos na casa de um irmão, ali fazíamos a reunião, outra semana estávamos na casa de outro, e assim nós fomos indo até chegar numa sede, num espaço físico. E se Deus quiser, nós vamos crescendo. Dentro de um tempo, e assim já está bom. Não é? Já está ótimo desse jeito. Nós nem imaginamos chegar aqui onde nós chegamos. Nem imaginamos participar de eventos, encontros, trazer. Nós colocamos, uma vez foi na Dona Mariana, lá no Vila Verde, numa casa no Medícola, colocamos 200 pessoas com um orador, cantor e show. Acredite se quiser. Então, a gente consegue. E aqui nós estamos. E vamos assim para frente. Então, com os nossos pensamentos elevados em Jesus, vamos ser gratos, Senhor, por esse momento. Vamos ser gratos por mais um ano que nós fechamos um ciclo com esta casa em pé e podendo ofertar e oferecer a todos esses nossos irmãos e a nós próprios a palavra de Jesus, os ensinamentos de Deus, nosso Pai, que assim sempre nos proporcionou as suas bênçãos. Que nós possamos voltar aos nossos lares melhor que quando aqui chegamos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vossa alma, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja.